Então, nós concluímos o desenvolvimento da série Destroyer ao longo da história, mas com, uma pequena exceção para a parte ativa da Primeira Guerra Mundial, que talvez eu volte e revisite em algum momento. Mas então, o pessoal maravilhoso lá no Patreon decidiu que queria um pouco de continuação para essa série. Ou seja, dar uma olhada rápida nos contratorpedeiros baseados em canhões que foram construídos naquele período realmente curto que o canal cobre, do pós-Segunda Guerra Mundial, mas antes da era dos mísseis, que eu defino mais ou menos como a Guerra da Coreia, mas isso está sujeito a um pouco de flexibilidade aqui e ali, especialmente neste vídeo, onde vamos avançar um pouco nos anos 1950. Agora, este provavelmente será um pouco mais curto do que alguns dos vídeos anteriores, ou pelo menos a lista de navios abordados será um pouco menor. Por conta de não haver, nenhum desenvolvimento de contratorpedeiros alemães ou japoneses, já que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a única coisa que seus contratorpedeiros faziam eram viagens de repatriação e depois eram enviados para vários outros países como prêmios de guerra. Agora sim, tecnicamente. Os japoneses realmente voltariam a construir contratorpedeiros com seus próprios projetos novamente em meados da década de 1950, e eles construiriam várias classes desses navios até o final da década de 1970, tudo isso sem armamento de mísseis, enquanto navios maiores com mísseis eram construídos. Mas como houve uma pausa de 10 anos no desenvolvimento local de contratorpedeiros, além do fato de que uma boa parte desses navios é considerada mais como grandes escoltas do tipo contratorpedeiro de escolta ou fragata, em vez de contratorpedeiros de linha de frente. Eles não foram feitos para funções tradicionais ou em desenvolvimento de contratorpedeiros de linha de frente. Vou deixar isso para quem cobre embarcações mais modernas. A Itália, porém, vai fazer uma breve aparição, já que eles conseguiram voltar a construir seus próprios contratorpedeiros um pouco mais rápido, em grande parte porque saíram da Segunda Guerra Mundial um pouco antes. Curiosamente, também levou mais tempo para concluir um tratado de paz, mas este foi menos punitivo que os impostos à Alemanha e ao Japão. Vamos começar pelo Reino Unido, pois é fácil. Eles construíram apenas uma classe. Embora a classe Battle representasse um retorno ao contratorpedeiro de frota de tamanho completo após as várias classes de flotilha de emergência de guerra e a classe Weapon, sua bateria principal toda à frente, pelo menos em suas primeiras versões, assim como vários outros compromissos feitos no layout, mostravam isso. No início da Segunda Guerra Mundial, o casco da classe Tribal era considerado um contratorpedeiro relativamente grande no período pós-tratado. Seus derivados, que sustentaram boa parte da construção de contratorpedeiros britânicos na guerra, já estavam totalmente superados em utilidade. Além das versões aprimoradas da montagem dupla de 45 polegadas, agora havia uma opção mais leve para o convés superior, substituindo a versão mais pesada usada entre convéses. Foi decidido que o programa de contratorpedeiros de 1944 incluiria um projeto aprimorado de contratorpedeiro de frota, assim como uma versão menor correspondente, que seria a sucessora da classe Weapon, podendo então ser construída em estaleiros menores. Essa última classe, a fracassada classe G, foi brevemente abordada no vídeo anterior, então vamos focar apenas no contratorpedeiro de frota aqui. A nova classe surgiu com a instalação de um terceiro canhão duplo de 4,5 polegadas na traseira do casco da classe Battle de 1943, adaptando a maquinaria para um sistema menos eficiente em espaço, porém mais resistente à sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, estavam surgindo problemas com os navios da classe Battle que estavam em construção. Então foi decidido: vamos tentar um projeto totalmente novo, pois isso daria muito mais espaço para atualizações e reformas ao longo de sua vida útil prevista. Assim, um conjunto interno de especificações foi emitido incorporando essas características mencionadas, e dá para imaginar a surpresa quando esse novo esboço de projeto apareceu. Não um pouco mais do que as pouco menos de 2.500 toneladas da classe Battle de 1943, mas sim mais de 1.000 toneladas a mais, chegando a 3.500 toneladas, um aumento de 40% no deslocamento. Isso causou uma espécie de pequeno pânico devido ao aumento dos custos e do tamanho de tal embarcação, e os projetistas foram então informados: não. Um deslocamento padrão máximo de 2.750 toneladas é aceitável. Deveriam ser instalados 3 montagens duplas de 4,5 polegadas de uso duplo, 2 lançadores quádruplos de torpedos várias Bofors de 40 mm e um lançador anti-submarino Squid. O ideal seria que tudo avançasse rapidamente. Enquanto buscavam entender como isso seria feito, sugeriram que o Tesouro poderia até recusar esse pequeno aumento.
Muitas perguntas surgiram. Bem, o novo suporte do convés superior era consideravelmente mais leve do que o antigo suporte entre convéses, então por que exatamente houve aquele grande aumento de tamanho quando as restrições foram retiradas? Bem, parecia que quem fazia essas perguntas havia se esquecido disso. Também havia a exigência de maquinaria em unidades, com caldeiras e turbinas separadas e alternadas, e o quanto de volume adicional de casco isso exigia, e consequentemente o aumento no deslocamento, parecia ter sido deixado de lado. Além disso, era fácil dizer que havia espaço no convés para mais uma torre de canhão na popa, mas também era preciso espaço livre ao redor delas. Para evitar danos aos equipamentos ou ferimentos graves à tripulação durante o disparo dos canhões, era preciso muito mais espaço livre no convés do que apenas o necessário para instalar o canhão. Após debates, sugeriu-se um projeto com 6 canhões principais e 4 montagens duplas de Bofors, de 40 mm, todas autossuficientes com radar e controle de tiro próprios. Essas eram conhecidas como montagens Buster e foram as predecessoras das montagens Stag. Eu digo Stag porque tinha 2 A no nome. Isso seria acompanhado por cerca de uma dúzia de canhões Oerlikon de 20 mm, 2 lançadores de torpedos quíntuplos em vez de quádruplos e o lançador Squid. Tudo isso resultava em pouco mais de 2.700 toneladas de deslocamento padrão, mas essa versão específica do projeto não incluía o sistema de unidades para a maquinaria. Parte do armamento foi reduzida para melhorar a estabilidade da embarcação, pois havia muito dele nas partes superiores do navio. Mas tudo o que isso conseguiu foi fazer com que todos pedissem para aumentar o armamento novamente, especialmente o arsenal anti-submarino. Isso motivou a busca por formas de reduzir o peso, com a introdução de máquinas mais leves e modernas, diminuindo ligeiramente a altura dos convéses e movendo vários depósitos, especialmente os de líquidos, para abaixo do convés mais baixo. Blindagem entre ela e o casco, superestrutura alargada para reduzir o comprimento e ampliar o espaço no convés, além de outras medidas. Em teoria, isso conseguiu reduzir o deslocamento em cerca de 150 toneladas ao mesmo tempo em que restaurava o nível mínimo absoluto de armamento desejado. Mas logo depois a ameaça de limites de deslocamento ainda menores acabou se concretizando e agora, com apenas 2.500 toneladas permitidas, o projeto voltou a ficar cerca de 100 toneladas acima do peso. Isso, então, levou à eliminação do grande e pesado sistema lançador antissubmarino Squid em favor de um grande número de cargas de profundidade, o que trouxe o navio para praticamente o novo deslocamento-alvo, mas perdeu o status de navio antissubmarino de frente, pois não se acreditava que cargas de profundidade seriam eficazes contra futuros submarinos. A partir daqui, porém, o projeto, em princípio, teve aprovação tácita e, assim, inevitavelmente começou a crescer novamente. 2 canhões duplos Bofors passaram a ser 3, tendo sido reduzidos pela metade originalmente, em troca da perda de 4 dos Oerlikons. E o Squid foi reinstalado no final de 1944, substituindo completamente os 10 lançadores de cargas de profundidade que haviam sido colocados em seu lugar. Também houve uma tentativa breve de instalar 3 lançadores quíntuplos, ou Pentad, usando a terminologia correta da Marinha Real. Lançadores de torpedos, além de recargas e mecanismos de recarregamento, à luz das experiências no Pacífico, onde os japoneses vinham tendo bastante sucesso com seus armamentos pesados de torpedos. Mas depois de muita discussão, isso foi reduzido novamente para o par de lançadores quíntuplos e sem recargas, principalmente por conta da falta de espaço no navio. No entanto, o sistema de unidades também voltou. Cada uma das 2 caldeiras e 2 turbinas do navio foram agrupadas em um único compartimento de máquinas combinado, ou seja, uma caldeira e uma turbina em cada espaço. Essas 2 unidades de máquinas foram então colocadas no casco, a uma certa distância uma da outra, o que, é claro, significava que seriam necessárias 2 chaminés. Uma delas pôde ser semi-oculta facilmente, pois subia pelo mastro em treliça atrás da ponte de comando, a superestrutura, que por sua vez havia sido significativamente ampliada para permitir a possível, embora, como acabou acontecendo, não realizada, instalação de equipamentos de direção de caças. Esse espaço foi reservado supondo que um novo radar, que na época estava em desenvolvimento, pudesse ser implantado com sucesso na frota em algum momento no futuro, em um tamanho e formato que coubessem nos contra-torpedeiros. Inicialmente seriam construídas 2 flotilhas de 8 navios, somando 16 com um pedido extra de 4, totalizando 20 navios, que teriam um projeto levemente modificado vindo da Marinha Real Australiana.
como usariam o lançador Limbo, mais novo, no lugar do Squid, eliminando um lançador de torpedos e usando montagens de canhão Bofors 40mm diferentes, embora tenham mantido 6 canos no total. Todos os canhões Oerlikon de 20mm desapareceram em algum momento nas revisões finais do projeto, mas um dos navios australianos e uma das flotilhas britânicas acabaram sendo cancelados, o que significou que um total de 11 navios foram realmente construídos, 8 britânicos e 3 australianos, com o tipo sendo chamado de Classe Daring, nomeado em homenagem ao navio líder. Eles provaram ser capazes de atingir cerca de 35 nós, embora a velocidade máxima exata citada permaneça um tanto controversa, já que, embora os navios da classe fossem capazes de cerca de 35 nós, durante os testes a Marinha Real Britânica vivia uma pequena obsessão com a maneira de classificar a velocidade. Eles queriam levar em consideração se o navio tinha acabado de sair do estaleiro ou se estava muito sujo, se estava operando em mares frios ou quentes, se estava navegando leve, se estava muito carregado ou com carga normal, e se essa era a velocidade máxima sustentada, se podia manter essa velocidade até acabar o combustível, ou se era uma velocidade que só podia ser sustentada por um período mais curto de tempo. E, como resultado, você verá diferentes velocidades máximas citadas, variando de 30 a 35 nós dependendo da condição específica que o autor daquele artigo ou livro realmente considerou. Isso encerrou os contratorpedeiros britânicos baseados em canhões, pois o próximo programa seria a classe County, equipada, entre outros, com o míssil Sea Slug, ou, como chamo, restos armados do programa espacial britânico. E por isso está bem fora do escopo deste canal. Muitos projetos de contratorpedeiros para exportação foram criados, mas a maioria fracassou principalmente devido à interferência de outros departamentos do governo. E o único projeto de contratorpedeiro exportado com sucesso foi o da classe Almirante, que foi vendido para o Chile. Esses também eram navios baseados em canhões, mas eram produtos do final da década de 1950. Isso nos leva aos americanos. A Marinha dos Estados Unidos receberia 3 classes, tecnicamente falando, de contratorpedeiros baseados em canhões no ambiente do pós-guerra, embora, curiosamente, com deslocamentos cada vez menores, mas acompanhados por um número cada vez maior de cascos. A primeira classe começou como uma resposta à descoberta e análise das capacidades dos submarinos alemães, tipo 21 e tipo 23 Electro, assim como várias anotações sobre os submarinos com propulsão Walter, dos quais eles haviam sido derivados. Concluiu-se que uma futura nave de escolta poderia ser uma versão evoluída do contratorpedeiro de escolta produzido em massa. Isso poderia ser produzido em massa e cercar comboios ou frotas com um anel de sonar, impedindo teoricamente a aproximação dos novos submarinos aos grandes alvos, mas só atuariam na defesa passiva. Os submarinos seriam muito mais rápidos debaixo d'água do que os atuais ou futuros contratorpedeiros de escolta poderiam sustentar, exceto em mar completamente calmo, e mesmo assim, simplesmente igualar a velocidade de um submarino em boas condições climáticas não permitiria realmente persegui-lo. A outra opção era construir um navio grande o suficiente para ter tanto a velocidade quanto o alcance para perseguir até mesmo um submarino capaz de atingir 25 nós debaixo d'água, que era a velocidade prevista para a próxima geração de submarinos, e ele seria capaz de fazer isso em praticamente qualquer condição climática. Junte isso à necessidade de combustível para acompanhar um comboio ou frota por bastante tempo, e esses navios seriam tão grandes e caros que poucos poderiam ser construídos. Se apenas alguns deles pudessem ser construídos, então eles também precisariam ser capazes de se defender contra todas as outras ameaças potenciais. Também foi destacado que uma escolta grande poderia usar hélices muito maiores. Essas hélices moveriam bem mais água por rotação que as padrão de contratorpedeiro, permitindo menos rotações por minuto para a mesma velocidade e facilitando muito a operação do sonar, especialmente durante perseguições. A especificação inicial foi centrada quase inteiramente na missão anti-submarino. 2 lançadores duplos para torpedos autoguiados de mergulho profundo, um de cada lado, cada qual com ao menos 2 conjuntos de recargas. Algum tipo de bateria de canhões foi especificada, apenas teoricamente capaz de lidar com submarinos de superfície, basicamente era isso, e um trio de lançadores de foguetes anti-submarino, Weapon Alpha. A velocidade seria cerca de 35 nós, garantindo margem de 5 nós sobre um submarino de 2,5 nós mesmo em mau tempo, que naturalmente reduziria a velocidade na superfície. Como dissemos, o armamento de canhões era inicialmente fraco. Apenas 2 canhões duplos de 3 polegadas considerados suficientes contra submarinos de superfície. A suposição era, pelo menos naquela fase, que porta-aviões e contratorpedeiros de uso mais geral fariam a maior parte do trabalho de cobertura aérea.
Houve, porém, grande resistência de vários departamentos. Alguns oficiais pressionaram para dobrar a bateria de canhões de 3 polegadas. Outros queriam incluir algum tipo de armamento antiaéreo médio, como os canhões Bofors de 40 mm. Outros sugeriram que instalar tubos de torpedo anti-submarino na linha central, em suportes giratórios, possibilitaria controlar todos os torpedos com um único sistema de controle de tiro. E ainda, outros oficiais eram contra as instalações da arma alfa e dos tubos de torpedo em geral, preferindo reservar o espaço do convés para algo chamado GRIB, que era um protótipo, míssil ou drone com torpedo, depende do livro que você lê, que supostamente permitiria ataques de longo alcance a submarinos detectados, transportando o torpedo até o destino. Isso diferia do posterior ASHOC, porque o GRIB realmente usava asas completas, então era basicamente uma mini aeronave com um torpedo acoplado. Foram apresentadas várias opções, incluindo uma com casco que estava sendo preparado para os novos contratorpedeiros da frota, tema que discutiremos a seguir. Outros 2 projetos reconheceram bem o tamanho impressionante da proposta, simplesmente dizendo: vamos usar o casco do cruzador classe Atlanta como ponto de partida. Embora os projetos maiores custassem cerca de 50% a mais do que o menor, acreditava-se que era mais provável que o casco maior conseguisse manter a velocidade em condições de tempo realmente ruim de forma mais confiável. Seria mais estável em mares agitados e teria maior capacidade para futuras atualizações. E assim foi decidido seguir com a versão maior, que neste momento agora tinha 3 montagens duplas de canhões de 3 polegadas e nada menos que 10 tubos de torpedo fixos, 5 de cada lado. Uma série de revisões de projeto foi então realizada, o que acabou resultando em um navio que, por enquanto, recebeu uma nova designação de casco, CLK, um cruzador leve caça-submarinos. Ele deslocava pouco mais de 6.600 toneladas, agora tinha 8 tubos de torpedo, 4 montagens de arma alfa e 4 canhões duplos de 3 polegadas, além de 4 montagens duplas fechadas de 20 mm, o Oerlikon. A resistência do casco e o bordo livre foram aumentados para o navio atingir 30 nós mesmo nas piores condições do mar. Foi incorporada uma reserva significativa de estabilidade para operações em águas árticas com grande acúmulo de gelo. O projeto previu provisões no arqueamento, nas bordas do convés e na superestrutura, para levar em conta a possibilidade de explosões nucleares próximas e pulverizações de descontaminação subsequentes. 2 embarcações foram encomendadas em 1948, mas os custos eram tão altos que o primeiro navio, USS Norfolk, foi construído sozinho em 1949. Como sua embarcação irmã foi primeiro adiada e depois cancelada completamente devido ao custo impressionante de $62 milhões por navio, pode não parecer muito hoje, mas na época equivalia a cerca de 4 contratorpedeiros classe Gearing da Segunda Guerra Mundial, devido à inflação entre a guerra e o fim da década de 1940. Isso também significava que, ajustando para a inflação, essas embarcações custavam cerca de metade de um encouraçado da classe Iowa. Assim, Norfolk passou a maior parte da carreira testando sistemas que depois seriam instalados em outras classes em larga escala. Assim, em vez de mais Norfolks, a atenção passou para uma classe menor e possivelmente mais barata, os Meachers, desenvolvidos de alguma forma desde quase o início da participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Pode parecer exagero, mas na época, o início do design do Sumner e Gearing já era acompanhado por uma linha de pensamento paralela. Isso considerava as maiores velocidades dos novos navios capitais dos Estados Unidos como os couraçados classe Iowa, e buscava manter a vantagem de velocidade que os contratorpedeiros das classes do Entre Guerras e Fletcher tinham, agora em relação a esses navios mais rápidos. Esse projeto inicialmente previa um navio de 2.500 toneladas que seria capaz de atingir 38 nós armado com um novo canhão de 5 polegadas calibre .54 e uma grande bateria de torpedos. Isso ocorreu devido ao sucesso dos contratorpedeiros japoneses ao largo de Guadalcanal. A maioria dessas ideias foi rejeitada por serem caras demais, impraticáveis ou demorarem tempo demais para serem implementadas. A ideia ressurgiu em 1944 ao iniciarem as discussões sobre uma frota de contratorpedeiros do pós-guerra. Neste momento, a ideia era criar uma versão ainda mais longa do Gearing, que já era, lembre-se, uma versão alongada da classe Sumner. Buscando atingir uma velocidade de teste de 40 nós que acreditavam resultar em serviço em cerca de 38 nós confiáveis. No entanto, mesmo com quase 3.800 toneladas, tal navio ou atingiria a velocidade desejada, mas teria um alcance irremediavelmente curto.
Ou teria que ter os tanques de combustível dispostos de forma que alguns deles pudessem ser esvaziados sem precisar ser preenchidos novamente com água para lastro. Embora essa ideia permitisse ao navio atingir 39 nós, isso só ocorreria quando os tanques esvaziassem e ele estivesse bem mais leve. Com todos os tanques cheios, ele só conseguiria fazer cerca de 36 nós. A busca por essas velocidades excepcionalmente altas talvez estivesse sendo um pouco estimulada pela presença, na época, de vários superdestroyers franceses livres em portos dos Estados Unidos que eram, é claro, capazes de velocidades um tanto ridículas, embora, na prática, com alcances muito menores do que qualquer marinha dos Estados Unidos voltada para o Pacífico jamais aceitaria. Mas no final de 1944, a maioria dos oficiais superiores da Marinha dos Estados Unidos, quando consultados, declarou que preferia um navio de 35-36 nós, com muito mais autonomia do que uma embarcação mais rápida e de alcance menor. Embora alguns ainda insistissem em 38 nós e alguns deles até pedissem tubos de torpedo recarregáveis, isso resultou em uma longa série de opções que seriam discutidas conforme a guerra terminava e depois, nos primeiros anos do final da década de 1940, inicialmente, esse contratorpedeiro teria 10 torpedos e um par de lançadores quíntuplos, além de uma bateria de 3 canhões duplos de 5 polegadas e 54 calibres, um trio de canhões duplos de 3 polegadas, seja de 50 calibres, ou do novo calibre .70, além de alguns canhões de 20 mm ou Likans. Isso foi então substituído por 4 canhões duplos de 3 polegadas de qualquer calibre, em vez dos Oerlikons e das 3 torres duplas, e o navio teria mais alcance sob esse projeto revisado, mas com o deslocamento padrão passando de 2.600 para 3.300 toneladas. O Departamento de Armamentos sugeriu isso durante o processo. Talvez pudessem criar um suporte de 10 tubos em 2 níveis, substituindo os 2 quíntuplos sem perda de poder de fogo, mas ocuparia bem menos espaço no convés, permitindo usá-lo para outras armas. Mas, logo após o fim da guerra, embora o deslocamento estivesse aumentando cada vez mais, a ideia foi sugerida de simplesmente eliminar completamente os torpedos antinávio em favor de um par de lançadores duplos de torpedos anti-submarino, cada um com vários recarregamentos. E os canhões duplos de 5 polegadas 54 calibres seriam substituídos por torres simples de 5 polegadas 54, que utilizavam um novo sistema de recarregamento automático para igualar ou superar a cadência das montagens duplas manuais. Além disso, com a mudança da ação de superfície para a guerra anti-submarino e antiaérea, os canhões passaram de um par de montagens sobrepostas avante e uma à ré para apenas uma montagem avante. Isso permitiu ampliar o casco, melhorando a navegabilidade e instalar 2 à ré. O lançador de foguetes anti-submarino Weapon Alpha também foi introduzido em diferentes quantidades e posições em várias revisões desses projetos do pós-guerra. O deslocamento em uma ampla variedade de opções variava de 3.300 toneladas a quase 3.800 toneladas, padrão, dependendo da velocidade exata que aquela opção específica iria alcançar, e depois, se ela teria ou não o grande radar de interceptação aérea SX, permitindo ao navio atuar como piquete de radar. Houve uma breve consideração sobre uma embarcação menor, armada, pelo menos em termos de artilharia, apenas com alguns canhões duplos de 3 polegadas descrita principalmente como uma plataforma de sensores para aprimorar as capacidades de outros navios, com capacidade de autodefesa bastante limitada. Mas a variante de projeto J-13 foi a que mais chamou a atenção. Ela teria um deslocamento de 3.650 toneladas. O padrão incluía um par de canhões simples de 5 polegadas e 54 calibres, um par de canhões duplos de 3 polegadas inicialmente, de 50 calibres, depois de 72 lançadores de arma alfa e um par de lançadores duplos de torpedos anti-submarino. Isso era visto como atraente, pois seria uma escolta de guerra anti-submarino com um tipo de canhão em cada extremidade, permitindo teoricamente engajar 2 grupos distintos de alvos. Um podia estar no ar e outro no mar. Alguns canhões Orlichan de 20 mm foram instalados para o caso de falha de energia e travamento dos canhões maiores. Esse projeto viraria a classe Meteor. Apesar de ser mais barata que a classe Norfolk, quase tudo era, apenas 4 foram construídas. Em parte porque ainda eram caras e porque os novos canhões de 3 polegadas e 70 calibres ainda não estavam disponíveis. Eles seriam instalados em meados da década de 1950. Os navios também testaram a planta de vapor de 1.200 psi e essas caldeiras se mostraram um tanto problemáticas em serviço.
Enquanto tudo isso acontecia, vários departamentos já tinham percebido o que estava por vir e começaram a trabalhar em algo que pudesse ser construído em maior quantidade e representasse um projeto mais equilibrado. Essencialmente, nas próprias palavras deles, tentando criar uma nova classe Fletcher em vez de uma nova classe Gearing ou algum novo conceito. Isso começou como o projeto SCB-85, aparentemente um navio de 2.500 toneladas com 3 canhões únicos de 5 polegadas, 54 e 4 canhões duplos de 3 polegadas 50, 4 tubos de torpedo fixos para qualquer torpedo que você conseguisse colocar neles, um par de lançadores Hedgehog e várias cargas de profundidade, mas com uma exigência de velocidade muito reduzida, de apenas 32 nós. Outras sugestões de outros departamentos para esse projeto de produção em massa incluíam uma ou duas instalações de arma alfa, alguns canhões Oerlikon de 20 mm, e em determinado momento alguém queria nada menos que 26 torpedos anti-submarino, 4 nos 2 lançadores duplos e mais 22 recargas. Após um design mais detalhado, percebeu-se que mesmo reduzindo a bateria de 3 polegadas para 2 suportes duplos, ainda assim não seria possível atender ao requisito SCB-85 em 2.500 toneladas. Se reduzisse a bateria de 3 polegadas pela metade, seria possível atender aos demais requisitos com 2.800 toneladas. Essa mudança significativa nas prioridades refletiu uma transição de caçadores de submarinos que podiam se afastar da frota e perseguir submarinos à vontade, para uma escolta mais simples, forte e capaz, que apoiasse a frota, que depois foram reforçadas por muitos contratorpedeiros da Segunda Guerra Mundial, convertidos quase só para funções anti-submarino. Esse projeto originou a classe Forrest Sherman, com 18 navios que serviram por muito tempo na Marinha dos Estados Unidos, com várias pequenas mudanças sendo feitas durante sua produção, juntamente com uma série de alterações mais substanciais, realizadas durante diversas reformas e conversões, com o passar do tempo. 2 navios da classe, o USS Edson e o USS Turner Joy, sobrevivem até hoje como navios-museu. Mas esta foi a última classe de contratorpedeiros da Marinha dos Estados Unidos a depender principalmente de canhões, pois a próxima já traria mísseis superficiar, embora só a partir de metade da produção, já que os 3 primeiros Farragut não tinham o lançador Terrier. Isso nos leva aos franceses. Após a Segunda Guerra Mundial, a Marine Nationale ficou com uma variedade de navios, alguns prêmios de guerra ex-alemães e ex-italianos, além do que restou de sua própria frota anterior à guerra. Ficou evidente que muito disso precisava ser trocado, ou quase imediatamente, pois estavam desgastados, inadequados para continuar, ou precisariam ser substituídos em breve. Para racionalizar a enorme quantidade de peças de reposição diferentes que eram necessárias, o governo francês em recuperação tinha financiamento limitado e quase toda a infraestrutura naval da França havia sido bombardeada, sabotada, bombardeada, deixada degradar, bombardeada ou bombardeada. Muita coisa. E por isso precisava de um extenso trabalho para ser reparada e colocada de volta em serviço. E assim, em 1946, eles decidiram que iriam projetar um novo navio que seria um passo atrás em tamanho e velocidade em relação aos contre-torpilheurs do período pré-guerra. Em vez disso, eles decidiram usar a classe Gearing dos Estados Unidos como ponto de partida. Porém, com muitos projetistas da frota pré-guerra ainda presentes, esse ponto de partida ficou só no conceito. E a classe T-47, ou Surcouf, foi rapidamente projetada com algumas influências muito claras dos programas de contratorpedeiros franceses do início da guerra. 3 opções foram apresentadas e uma escolhida rapidamente. A propulsão dessa opção vinha na forma de 63.000 cheval-vapeur, ou CV, uma medida francesa que é aproximadamente equivalente à potência no eixo, fornecida por 2 conjuntos de turbinas que acionavam um par de hélices. As salas de caldeiras e máquinas eram separadas para garantir a sobrevivência, mas era possível alimentar vapor de uma sala de caldeiras para ambas as turbinas se uma caldeira fosse desativada. No papel, elas foram projetadas para uma velocidade sustentada de 34 nós, embora, com carga leve durante os testes, tenham se mostrado um pouco mais capazes, alcançando uma velocidade bem mais francesa de 38 a 39 nós, mesmo armados com 6 canhões de 5 polegadas em 3 torres duplas. Assim como os Gearings, esses canhões eram franceses de 127 mm calibre 54 semiautomáticos. E eles estavam posicionados de forma oposta aos Gearings, com uma única torre à frente e um par de torres em posição sobreposta na popa.
Originalmente seria o canhão de 130 mm ou 5,1 polegadas de design francês pré-guerra, mas o projeto foi alterado para 5 polegadas, assim ele pôde usar os abundantes projéteis de 5 polegadas da Marinha dos Estados Unidos disponíveis na época, mas com carga francesa separada. Essas eram armas de duplo propósito com elevação máxima de 80 graus e eram apoiadas por mais 3 torres duplas, cada uma equipada com um par de canhões de 57 mm, que eram versões ampliadas dos Bofors de 40 mm. Uma torre sobreposta à bateria principal dianteira e duas após as chaminés, lado a lado em um pedestal, ficando na mesma altura da torre principal traseira sobreposta, que estava um pouco mais à ré no navio. Alguns canhões Oerlikon de 20 mm foram incluídos para reforço. Também foram instalados 12 tubos de torpedo em 4 lançadores triplos mais divididos. Havia um par de lançadores AT-47 de tamanho completo montados em ambos os lados da popa do navio, entre o pedestal de 57 mm e a parte traseira. A bateria principal, que disparava principalmente torpedos antinávio, enquanto um par de lançadores KT-50 mais curtos, foi projetado para disparar principalmente um torpedo pesado de guerra anti-submarino. E esses eram montados mais à frente, entre as duas chaminés, em ambos os lados do navio. O torpedo pesado de guerra anti-submarino era uma solução intermediária peculiar. Ele era rápido, atingindo 50 nós, e carregava uma ogiva grande, mas não tinha dispositivo de busca, só ajuste de profundidade variável e algumas recargas. A ideia era lançar 3 de uma vez em leque, na profundidade escolhida. Os franceses chamavam isso de cargas de profundidade autopropulsadas. De certa forma, eles podem ser vistos como uma versão horizontal dos sistemas Limbo ou Weapon Alpha, embora depois navios tenham recebido torpedos com sistema de busca. Foram instalados extensos conjuntos de radar e sonar, e 12 embarcações seriam construídas ao longo do início dos anos 1950, com a maioria servindo até as décadas de 1970 e 1980, embora na década de 1960 a classe tenha sido dividida em 3 subclasses. 3 navios viraram capitâneas, exigindo retirar a torre dupla de 57 mm dianteira, 2 lançadores de torpedos anti-submarino e alguns Oerlikons. Em troca, receberam superestruturas maiores, capazes de acomodar um almirante e sua equipe. 4 embarcações foram convertidas em navios de mísseis antiaéreos, trocando as torres da bateria principal e lançadores de torpedos antinávio. Com um lançador de mísseis Tartar na popa e um morteiro anti-submarino pesado montado na proa, as 5 últimas embarcações tornaram-se navios dedicados à guerra anti-submarino, substituindo todo o seu armamento existente, exceto os lançadores de torpedos anti-submarino. Com um par de canhões automáticos de 100 mm, um na proa e outro na popa, um lançador de foguetes anti-submarino de 6 tiros na parte dianteira e um sistema de mísseis anti-submarino Malafon na popa. Uma dessas embarcações, acredito que seja a Maillet Brezé, serve hoje como navio-museu. Esses seriam então seguidos no final da década de 1950 pela classe T-53, uma versão modificada dos T-47, dos quais 5 foram projetados para escoltar os novos porta-aviões da classe Clemenceau, e um sexto, La Gala-Saunier, serviria como plataforma de testes para armamentos modernos anti-submarino. A produção principal, exceto pelos conjuntos de radares, pareceria quase idêntica aos T-47 quando vista de proa, mas na popa, os lançadores de torpedos anti-submarino mais curtos acima das chaminés haviam desaparecido. Os lançadores de torpedos na popa passaram a carregar torpedos antinavio e anti-submarino com busca automática. E então, entre eles, havia um lançador de foguetes anti-submarino de 375 mm com 6 canos, usando os mesmos foguetes anti-submarino Bofors, encontrados em contratorpedeiros suecos como o Smarland na época. Cada foguete de 250 kg podia ser lançado a cada segundo, com recarga de 90 segundos para todo o lançador, pois havia mais foguetes em um compartimento abaixo. Lager-Elessonier, por sua vez, seria o pioneiro do míssil de guerra anti-submarino Malafon, que mais tarde seria instalado em muitos dos T-47. E, além disso, ela teria um pequeno convés de voo, um morteiro anti-submarino quádruplo de 305 mm, os mesmos 2 tubos triplos de torpedos de tamanho completo de suas meias-irmãs e um par de canhões simples de 100 mm na frente, além do sistema de mísseis já mencionado. Alguns desses navios foram modernizados nos anos 1970 para novas funções, mas todos os navios de escolta franceses posteriores já foram projetados com sistemas de mísseis como foco principal.
Os italianos reconstruíram sua marinha do pós-guerra, substituindo a maioria dos contratorpedeiros restantes por navios reaproveitados da antiga marinha dos Estados Unidos. 2 cruzadores leves da classe Capitani Romani foram modernizados para atuar como grandes e rápidos contratorpedeiros, conhecidos como classe San Giorgio. Como começaram como cruzadores, não se encaixam totalmente no escopo deste vídeo. Em vez disso, os últimos contratorpedeiros italianos armados com canhões seriam os 2 da classe Impetuoso do início dos anos 1950. Essa classe utilizou o projeto da época de guerra, Comandante Medaglie di Oro, como base, mas voltou ao clássico layout italiano de 4 canhões com uma torreta dupla 411 na popa. Desta vez, eles usavam torretas duplas de 5 polegadas 38 dos Estados Unidos, pois havia muitas disponíveis. 16 canhões Bofors de 40 mm também foram instalados em 2 torretas quádruplas e 4 duplas, com uma quádrupla e 2 duplas de cada lado. Com torretas duplas ao lado de cada chaminé e torretas quádruplas em pedestal acima da torre traseira de 5 polegadas, isso foi complementado por 2 tubos triplos de torpedos, um de cada lado entre as chaminés, depois substituídos por lançadores fixos de torpedos anti-submarino. Também incluíram algumas cargas de profundidade. Mas o principal armamento anti-submarino era um impressionante morteiro rotativo de 12 polegadas para uso anti-submarino, montado em uma posição elevada, com torre, atrás da torre dianteira de 5 polegadas 38. 2 dessas embarcações seriam construídas e elas serviram até a década de 1980. E isso nos leva finalmente aos soviéticos. Essas terão que ser descrições bem breves, já que não consegui encontrar muitas informações confiáveis sobre elas, mas para o bem da completude, o Projeto 30, ou classe Ognavoy, atravessou a Segunda Guerra Mundial para os soviéticos, com o primeiro construído antes e o último depois do conflito. E assim, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, eles se viram diante de uma nascente força naval da OTAN, que incluía centenas de contratorpedeiros modernos e equivalentes. Para agilizar suas linhas de produção, eles criaram o Projeto 30 bis, basicamente um Projeto 30, ou Ognavoy, com pequenas adaptações para instalar equipamentos um pouco mais modernos. Projetados para produção em massa, como os submarinos tipo 21 com seções pré-fabricadas, deslocavam pouco mais de 2.300 toneladas, padrão, e estavam armados com um par de canhões duplos de 130 mm de uso único, uma torre à frente, outra à ré, um canhão antiaéreo duplo de 85 mm sobreposto à torre principal traseira e 7 canhões antiaéreos simples de 35 mm. O armamento de torpedos aumentou para 10 graças a um par de lançadores quíntuplos. Além de algumas minas e cargas de profundidade, a versão inicial desses navios não era bem armada para o pós-Segunda Guerra Mundial, embora possuíssem vários sistemas de radar e sonar para seu tamanho. Dezenas desses navios foram construídas e muitos seriam posteriormente modernizados com canhões antiaéreos mais pesados, lançadores de foguetes anti-submarino e similares, mas eles sempre foram realmente destinados apenas como uma solução temporária para aumentar o número da frota soviética. Idealmente, eles teriam sido substituídos pelo Nuestra Shimi, ou classe Projeto 41, um navio maior de 3.100 toneladas capaz de atingir 36 nós. Embora ainda utilizassem um par de torres duplas de canhões de 130 mm, estes agora eram totalmente de uso duplo. Isso foi combinado com 2 baterias antiaéreas quádruplas de 45 mm e 2 lançadores de torpedos quíntuplos, além de morteiros anti-submarino e cargas de profundidade, para tornar o navio um destroyer pós-guerra decente, embora talvez com foco excessivo em guerra contra navios capitais, ao contrário de outros projetos da época, que priorizavam guerra anti-submarino e antiaérea. Foi decidido que o único navio construído era grande e caro demais para a produção em massa, permanecendo como navio de testes, enquanto uma versão menor, o Kotlin ou Projeto 56, foi desenvolvida. Isso reduziu o deslocamento para pouco menos de 2.700 toneladas padrão, pelo menos no papel. Enquanto mantinha a bateria dupla de canhões duplos de 130 mm de uso geral, aumentava a potência da planta de força para uma velocidade de 38 nós e reforçava a bateria antiaérea com mais um par de baterias quádruplas de 45 mm. Com 10 tubos de torpedo, você deve se perguntar como conseguiram isso com um casco menor e mais leve. O alcance e a capacidade de armazenamento a bordo foram significativamente reduzidos. Isso, aliado a versões mais leves de canhões, uso de metais leves como alumínio no casco e superestrutura, além de soldagem e pré-fabricação, ajudou muito.
Mas no final das contas, eles ainda ficariam um pouco acima da meta de peso padrão de 2.700 toneladas. Em teoria, a classe tinha opções fáceis de modernização, principalmente se os armamentos de torpedos e antiaéreo médio fossem trocados por sistemas mais modernos. Após 27 unidades produzidas, a construção da classe foi interrompida, pois os primeiros sistemas de mísseis soviéticos já estavam prontos para instalação em navios de guerra. Embora esses não fossem mísseis superfície-ar como você via no Ocidente, mas sim mísseis superfície-superfície, como dissemos, a produção foi interrompida para um navio que transportasse essas novas armas. Algumas dessas embarcações foram depois modificadas para transportar mísseis superfície-ar, removendo um lançador de torpedos, trocando baterias antiaéreas por novos canhões e instalando lançadores de foguetes anti-submarino. O último desses navios sobreviveria até o fim da Guerra Fria. Encerramos assim nosso breve olhar sobre os últimos contratorpedeiros de canhões das principais marinhas, construídos em geral na década após a Segunda Guerra Mundial. Obrigado por assistir ao vídeo. Se tiver comentários ou sugestões de navios para analisarmos, conte nos comentários abaixo. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.